Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre a diferença entre velas B, C e D, tá certo? Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e também a página Falando de Parapente no Facebook. Também entrar na loja do canal para ver as novidades. Vamos falar rapidamente aqui como são classificadas as velas. Eu já falei em vários vídeos isso, mas acho que eu nunca fiz um vídeo específico falando sobre isso. Mas vou pincelar rapidamente. As velas, elas são fabricadas, né, baseadas em modelos em computador. Então tem um programa no qual tem perfis aerodinâmicos ali que os engenheiros vão testando e vão chegando até um equipamento que eles acham que vai ter um comportamento X. Dá para fazer teste nesses programas tal, para saber mais ou menos o comportamento dela. Aí fecha-se um protótipo e esse protótipo é testado, é mandado para uma homologadora, para uma empresa, como se fosse um Inmetro, só que lá fora na Europa, para fazer a homologação dessa vela, para saber se ela vai ter o comportamento realmente que foi projetado pelos engenheiros, tá certo? Aí, dependendo do comportamento dela, ela vai tomando notas, né? Notas com relação a fechamento e abertura, o quanto ela gira, quando ela fecha, se ela precisa de comando para reabrir ou não, entre vários outros quesitos, né? Se a vela não tomar nenhuma nota, né, ela se comportar direitinho, ela é uma vela A. Se ela tomar uma nota B, ela passa a ser B. Se ela tomar algumas notas B, não importa, ela vai ser B. Se ela tomar todas B, ela vai ser B. Se ela tomar uma nota C, várias Bs e uma C, ela vai ser C, tá? Então tomou uma nota C, ela vai acabar sendo C. Tomou uma nota D, ela vai ser D, independente que todas as outras sejam A, tá certo? Então basicamente é isso, né? Hora ou outra eu faço um vídeo explicando quais são os parâmetros que são analisados. Mas isso eu já falei até num vídeo. Quando você vai comprar o seu parapente, você tem que entrar lá no site da fabricante e eles colocam ali, via de regra, além do PDF do manual dela, colocam a homologação. E aí você clicando ali vão estar todos os quesitos que foram analisados, são 20 e tantos quesitos, e ali cada nota que ela tomou em cada um dos quesitos, tá certo? Mas hora ou outra eu trago isso. Então, olha, o que a gente tem que entender é o seguinte: entre a vela B, C e D, a diferença, né, tá no formato delas, tá no aspecto delas, né? As velas de mais performance, elas tendem a ser mais alongadas, mais estreitas, né? Geralmente se usa material mais leve, as linhas são mais finas, o tecido acaba sendo um pouco mais fino, tudo para se ter melhor performance. Qual que é a intenção de se ter uma vela D, por exemplo, que é quase uma competição, né? Que seria uma CCC, seria competição. É ter performance, é uma vela para cross country. Então a relação de planeio dela tende a ser um pouco melhor do que a vela C, do que a vela B. Mas você vai falar assim: ah, Ricardo, é uma grande diferença? Não, é uma diferença, né? Alguns modelos têm mais, outros modelos têm menos, e tudo vai depender do comportamento da vela. Existem velas que são avançadas nesse sentido, com notas altas, né? Vela C, D, por exemplo, mas que é tão difícil de pilotar que ela fica ruim para você fazer o voo, né? Então, quer dizer, você acaba perdendo performance porque a vela é muito arisca, entende? Então vai muito de projeto para projeto, né? Então você vai ver aí que tem vários fabricantes internacionais, fabricante nacional, e tem vários projetos assim na história que foram abandonados. Por quê? Porque não eram velas que apesar de muitas vezes serem velas classificadas B, C, D, elas não tinham um comportamento legal, não avançava muito legal. Quer dizer, é tudo uma questão de projeto. Imagina o seguinte, né? Nós estamos falando de aerodinâmica. Qualquer coisinha que você mude ali, né? A gente está falando de linha, por exemplo. Uma diferença é tolerado, né? Numa revisão pela fabricante. Às vezes 1 milímetro, 10 milímetros para cima, 10 milímetros para baixo, numa trimagem de uma vela A, por exemplo. Estou supondo, tá? Eu não lembro quantos são os parâmetros, depende de cada fabricante. Mas supondo, você tem 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo, que essa linha pode estar fora do padrão, vamos dizer assim. Numa CCC é muito menos, porque o projeto todo não permite que se tenha
tanta margem de erro, assim, vamos dizer. Por que que as velas B, A, por exemplo, permitem isso? Porque elas têm um perfil não tão alongado, elas têm uma corda, que é a distância entre o borde de ataque e o borde de fuga maior, né? Então ela não é um perfil alongado, né? Ela é um perfil mais gordinho. E ela também é mais gordinha na célula, dentro da célula dela. Ou seja, então ela tem um comportamento diferente, tem uma tendência a reabrir sem precisar de comando, no que uma vela C, uma vela D, por exemplo, precisa ter um certo comando, às vezes, para reabrir, para não ter giro, para um monte de coisa. Então, quer dizer, conforme você vai subindo a classificação da vela, muda a maneira de pilotar. Precisa de mais pilotagem. Então, a gente tem que ter consciência, é o seguinte, fala assim, por que eu não posso ter uma vela C, uma vela D? Né? Eu quero voar mais rápido, eu quero voar... Não é bem assim que funciona. Né? Apesar de você ter... Os fabricantes agora não colocam mais curva polar, né? Que é um dado importante sobre o planeio da vela. O que é ruim, para eles é ruim eles colocarem a curva polar, porque ali demonstra, dentro de um universo controlado, como é que o parapente, aquele projeto se comporta, né, com relação a planeio. Então, muitas vezes eles escondem esse dado porque você não vai usar a mesma select, a condição não vai estar absolutamente ideal, então não dá para eles garantirem esse planeio que eles colocariam na curva polar. Mas ok, depois um dia eu também falo sobre curva polar, exatamente o que é e como dá para você fazer de repente uma curva polar voando algumas vezes e fazendo alguns cálculos. Mas tocando aqui. Então é assim, essas velas têm mais performance, mas se você não tiver pilotagem para essa performance, não adianta nada. Né? Você vai ter um voo mais instável, com mais medo, passando perrengue, tomando fechada. Então tem que estar ali compatível a sua pilotagem com a classificação da vela. Isso é o mais importante. Dizer assim, mais segura, menos segura, nenhuma vela é segura. Vamos seguir desse princípio. Nenhuma vela A é segura, né, se você não tiver pilotagem para ela. Né? Então ela permite, uma vela A, uma vela B, elas permitem, toleram mais erros, vamos dizer assim, mas continuam sendo inseguras como todas, porque o esporte é um esporte de risco, tá certo? Então não é legal falar assim, é uma vela mais segura. Não é mais segura. Ela é uma vela que tolera mais erros, tá certo? E as velas C e D, por exemplo, toleram menos erros. Né? Então, uma pilotagem mais grossa, mais ruim, vai sofrer com uma vela C e D. Tá? O que eu poderia dizer mais para você? Elas tendem a ser umas velas mais ariscas, né? O movimento de pitch dela, o movimento de yaw dela, o movimento de roll mesmo, elas são umas velas que tendem a ser um pouco mais, ter esses movimentos mais acentuados, né? Também varia de projeto para projeto. Tem projeto que é que nem uma tábua, fica duro, voa bem, mas quando fecha tem que ter mão para segurar giro, para um monte de coisa. Então, mesmo que seja um projeto legal, você vai falar assim, vou pular de uma A para uma C, por exemplo. Não faça isso, porque é outra pilotagem, é outra coisa, né? Então tem que ter muito cuidado na hora dessa coisa assim de subir de categoria de equipamento. Se possível, fazer um CIV com equipamento novo seria legal. Eu sei que é caro, eu sei que é difícil, mas se conseguir é bom. Se não conseguir fazer um CIV, regredir um pouquinho, começar a decolar em horários mais à tarde, menos atividade termal, depois você vem subindo, né, para fazer uma adaptação a esse equipamento. Então tudo isso são dicas para quem quer mudar de equipamento e principalmente quem quer pular do equipamento C para um D, por exemplo. Se bem que assim, quem já está de C para D já tem uma certa mão, mas é sempre bom ter respeito e cuidado, tá? Então é assim, olha, eu falei, né, que é importante a pilotagem estar de acordo com a classificação da vela, né, para você não correr riscos desnecessários.
né? Então, se você é um piloto nível A, né, sua vela é A. Se você é um piloto nível B, B, C e D, consequentemente CCC também. E isso tem a ver com os seus objetivos dentro do voo, né? No mundo inteiro, tem uma tendência aqui no Brasil das pessoas acharem que velas de maior categoria, C, D e CCC, fariam você um piloto melhor, mais performance. Mas no mundo todo, a maioria dos pilotos voam de vela A e vela B. Não tem por que sair de vela A e vela B. Não tem por que deixar essa segurança passiva que ela oferece, né? Essa tolerância a erros. Então, é uma tendência nossa aqui a achar que vou para uma vela C, vou para uma vela D porque eu vou ter mais performance. Precisa ver seu objetivo no voo. Se o seu objetivo é competição, sim. Se o seu objetivo é cross-country, talvez sim. Né? Agora, se o seu objetivo é voo recreativo, voo local, com um pouco de termal, pequenos cross, uma vela B está muito legal. Uma B hot, uma B low, está muito legal. Se você é iniciante, uma vela A está muito boa. E dependendo do instrutor, uma vela B low também está muito boa. Tá certo? Então, a diferença aqui entre essas velas, como eu falei para você, além, claro, da classificação na homologação, é o aspecto dela, é a performance dela, é o nível de tolerância, né, a comandos, tudo isso influencia, tá certo? Então essa é a principal diferença entre todas as velas, não é exatamente entre a B, C e D, A, B, C, D e CCC, certo? E performance, todas elas têm um pouquinho mais de performance, um pouquinho mais de planeio, e vai depender também, tem velas que vão voar melhor, por exemplo, acelerado, velas CCC, por exemplo, o melhor planeio delas está com uma porcentagem de acelerador, né? Então, vela D, por exemplo, tem algumas também que se comportam assim, né? Já em vela A, por exemplo, o melhor planeio é mão levantada, às vezes até, eu vou falar isso, mas é assim, até com 4 dedos de freio, que é aquela chamado calçadinha, ela vai ter o melhor planeio, tá? Não é a melhor velocidade, seria a mão levantada, seria a menor taxa de afundamento, vamos dizer assim, finesse que eles chamam, seria com um pouco de freio. Você vai falar, Ricardo, é para voar calçado? Não, tá? Você tem que voar sentindo a vela, né? Você tem que olha para a vela, você vai puxar um pouquinho, não vai conseguir desfazer a barriga porque o vento puxa a linha, ela vai ficar com barriga, mas a hora que você puxar, você vai olhar o bordo de fuga. Se você está sentindo aquele bordo de fuga, você mexe um pouquinho, ele mexe lá em cima, é o lugar onde você tem que pilotar, porque aí você está sentindo a vela. Deixar totalmente solto não é muito bom, tá? Com a barrigona, você não sentindo o que está acontecendo, e deixar puxado realmente ali, o bordo acionado, né? Você olha para a linha, o bordo está lá com um pouco de comando, também não é bom. Tá certo? Que é o calçadinho que eles chamam aí. Não é muito legal voar assim. Tá certo? Por vários motivos, e aí um dia eu faço um vídeo falando sobre voar calçadinho ou não voar calçadinho. Aliás, eu acho que eu tenho vídeo sobre isso, preciso dar uma revisada no canal, porque são mais de 200 lá vai pedra vídeos aí, eu não sei o que tem e o que não tem mais. Tem que revisar. Tá certo? Espero que você tenha entendido aqui a diferença entre vela B, C e D, né? E como que são os critérios para se fazer isso, mas ter a consciência de que você tem que estar voando no mesmo nível de vela da sua pilotagem. Isso é importante, né? Não tá voando acima, e pode voar abaixo dá, mas acima nunca, tá certo? Espero que esse vídeo aqui tenha esclarecido alguma coisa. Se você tem alguma coisa para acrescentar, coloca aqui embaixo. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades, tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois falando de parapente. Valeu!